Olá, boa noite todo mundo aí que está nos acompanhando, tanto pelo chat aqui quanto pelo YouTube. A gente, como eu já estou avisando, já estou pedindo desculpas, a gente acabou de alterar a nossa ferramenta de webinar, então a gente está testando alguns features ainda. Então, o ao vivo no YouTube é um teste. Se alguém estiver acompanhando a gente pelo YouTube, já peço desculpas de ter perdido algum comecinho, alguma coisa, mas estou aqui com dois grandes convidados. Hoje nós vamos falar, o nosso 11º Webinar Monitora, ele trata das aplicações de Machine Learning e Inteligência Artificial. Nesse webinar a gente vai entender um pouquinho o que é Machine Learning, por que essa tecnologia já faz parte do nosso cotidiano e como que ela vai revolucionar as nossas vidas, né? A gente vai avaliar as necessidades dos dados, técnicas e considerações de implementação relevantes para a aplicação do Machine Learning aos dados do mundo físico, como a gente disse. A gente vai discutir as aplicações da inteligência artificial que estão sendo usadas para resolver problemas do mundo real e salvar as vidas, além de traçarmos e falarmos um pouquinho do perfil do profissional especialista, sua formação e conhecimentos relevantes para quem quer atuar nessa área. Bom, eu tenho aqui como convidado o Vitor Gomes. Vitor é cofundador e CEO da Grifo, graduado em Tecnologia de Software pelo IFISP, São Carlos, mestre em Engenharia de Software pela UFSCar, especialista em dispositivos móveis e com MBA de Administração de Negócios na Fundação Getúlio Vargas. Vitinho já desenvolveu sistemas de importância nacional para o Centro de Pesquisas Von Braun Labs, além de aplicativos como Tecnonutri. Além de atuar como CEO na Grifo, é membro do conselho da Infinity Vision. Tenho aqui também a honra de tratar com o Arthur Godoy, cofundador e CTO da Grifo. Arthur é graduado em Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas no Instituto Federal de Educação IFISP São Carlos e mestre em Ciência da Computação na Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Arthur desenvolve pesquisas relacionadas à área de sistemas distribuídos e redes de computadores, tendo publicações em importantes veículos nacionais e internacionais na área de computação e engenharias, tais como IEE e ACM. Em 2012, o Vitor fundou a Atmos Interatividade Virtual, startup focada em realidade virtual para real estate e ganhadora do Demo Brasil 2014. Bom, acho que não esqueci. Eu sou Maurício Caetano, deixa eu me apresentar. Sou Head de Marketing e Vendas da Monitora. Quem nos acompanha já está cansado de me ver aqui como mediador desses convidados maravilhosos que a gente sempre traz, todas as quintas-feiras, às 6 horas aqui. Bom, acho que eu não esqueci nada, né, gente? Eu quero agradecê-los por estar aqui, por aceitar o nosso convite, para falar desse tema tão relevante para nós nos dias de hoje, né? E eu já quero começar perguntando para vocês, primeira coisa para esclarecer a mim e ao nosso público a diferença entre Machine Learning e Inteligência Artificial. E por que essas tecnologias hoje já fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Legal, boa noite aí, pessoal. Boa noite a todos os ouvintes. Queria agradecer o convite aí do Maurício, por a gente participar e poder comentar um pouco do que a gente faz no dia a dia. E aí já vou passar a palavra pro mestre Arthur. Beleza? Beleza. Bom, primeiramente eu também agradecendo aí o convite. Então, sobre a separação, né, entre inteligência artificial e machine learning, né, que é o aprendizado de máquina, na verdade, o aprendizado de máquina é uma forma de você aplicar, implementar a inteligência artificial, né? A IA ela é uma área muito maior, né? A IA ela engloba dezenas de outras técnicas, inclusive você pode estar muito mais focado para a área, por exemplo, de dados, de data science, big data, ou realmente ir mais para uma área de aprendizado de máquina. Você também pode utilizar técnicas para realizar a IA, que são, vamos dizer assim, mais manuais, que não necessariamente teve uma máquina que aprendeu. Você pode criar um algoritmo que ele se adapta, e, portanto, é uma IA. Então, assim, para separar bem os problemas, IA é um mundo muito maior do que só o machine learning.
é que o Machine Learning ele criou muita popularidade, né? Principalmente a partir dos anos 2010, mais ou menos. Especificamente um viés do Machine Learning que chama aprendizado profundo, que é o Deep Learning, porque a partir de mais ou menos 2012 para 2014, a gente teve uma evolução muito grande do maquinário, né? Da parte de hardware. Então, várias teorias lá da década de 70, década de 80, a gente conseguiu colocar em prática. A gente conseguiu tirar da teoria e falar, não, agora eu consigo realmente criar redes neurais e outros tipos de redes mais profundas, redes mais complexas. E aí, com esse aumento de complexidade, a gente conseguiu também tratar muito mais dados. Então, tem esses três pilares, vamos chamar assim, né, do Machine Learning. Você precisa ter dados, você precisa ter a parte de arquitetura da rede ou da forma como que você vai estar tratando esse algoritmo, né? Então, tem outros tipos de machine learning que não necessariamente são redes neurais, tem outros tipos de redes e algoritmos. E você precisa juntar esses dois pilares num terceiro, que é o treinamento em si, né? Acho que deu uma travadinha para mim aqui. Tá todo mundo ouvindo? Tá me ouvindo bem? Sim, perfeito. Tá de boa. Certinho. Tá tudo certinho. Então, continuando, só finalizando, né? O Machine Learning está muito envolvido com essa parte de tratamento de dados hoje em dia, né? Então, você vê até de aplicações simples que hoje em dia todo mundo utiliza, por exemplo, Gmail ou qualquer outro e-mail que tenha um filtro de spam. Esse aprendizado de diferenciar o que é um spam para você como usuário, o que não é um spam para o seu perfil, tem a ver com o Machine Learning, com o aprendizado. Então, é por isso que o Machine Learning se destacou tanto, a gente ouve tanto falar do Machine Learning e Deep Learning, e tem essa confusão como se inteligência artificial fosse só isso. Inteligência artificial é uma área muito maior. Perfeito. Olha, eu aprendi mais uma, porque eu pessoalmente achava que era o contrário. Assim, achava que o Machine Learning fosse uma área, inteligência artificial fosse uma área de Machine Learning, não o contrário. Perfeito. Agora, eu queria... eu acho que elas são usadas muito como sinônimos, né? Então, para quem não conhece, né? Para quem não é da área, que não trabalha com isso todo dia, a gente acaba trazendo isso como sinônimo. IA, Machine Learning, acaba tratando disso. Mas ainda bem que estamos com o especialista aqui. Mas aí eu quero perguntar um pouquinho. Eu apresentei vocês dois como sendo do top management da Grifo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da Grifo para a gente e falassem não só quem é a Grifo, para quem não conhece, o que ela faz e a trajetória de empreendedores dentro dessa área de inteligência artificial, né? Se pudesse falar um pouquinho, por favor. Legal. Essa aí eu vou puxar para mim, que é uma pergunta um pouco mais simples, né? Já pegando um gancho um pouco do que o Arthur falou, de quando começou a surgir a tecnologia de Deep Learning e tal, a gente teve a ideia da Grifo em 2011, né? E quando a gente estava na graduação ainda, o Arthur, que começou com a ideia da Grifo, e aí naquela época a gente invalidou o que a gente queria fazer na Grifo, a gente invalidou porque a tecnologia que a gente tinha não era nem tão robusta e ainda assim precisava de um alto poder, um custo computacional muito alto. Então, a ideia vem desde 2011, assim. Depois que o Arthur fundou a Atmos e tal, e eu tive uma outra trajetória, a gente acabou se reencontrando, né? Por mais que a gente fez a mesma faculdade, o Arthur, ele é meu veterano, né? Ele começou um pouquinho antes. Depois a gente fez mestrado junto, mas nunca na mesma área, nunca na mesma turma, e a gente veio se encontrar realmente na Grifo. E então, a Grifo a gente fundou no começo de 2017, fevereiro ali de 2017. O Arthur já vinha pesquisando logo depois que ele saiu da Atmos, e da metade de 2016 até o final de 2017, o Arthur já estava pesquisando essas novas tecnologias de Deep Learning. E aí, se você quiser depois, Arthur, entrar um pouquinho mais a fundo, o tipo de tecnologia que a gente usa, depois você comenta, tá? Então, no começo de 2017, fundamos a Grifo e ali a gente tinha um desafio muito grande, assim, que era embarcar esse tipo de tecnologia em uma câmera.
Então, a gente queria colocar a tecnologia na câmera, embarcar e vender um produto de prateleira. Tá? Então, esse era o propósito da Grifo. A gente queria fazer quase um... como que chama aquele filme? Esqueci o nome, Arthur. É o... Minority Report? Minority Report, isso, esse mesmo. A gente queria fazer mais ou menos isso e começar a prever crimes, Sem né? Tom Cruise. Sem Tom Cruise. Isso, sem Tom Cruise. Então, a gente queria começar a prever crimes, porque a gente tinha identificado que um ladrão ali, uma pessoa suspeita, antes de entrar na sua casa, ela analisa pelo menos o contexto ali, fica na rua, analisa a sua casa, e a gente queria prever esses cenários. Porém, a gente veio pivotando, como a grande maioria das startups faz, identifica um problema, esse problema tá muito complicado, ou o mercado é muito pequeno, ou ainda não tem o match, não é o time certo, a gente começa a pivotar, e a gente pivotou para projetos maiores, B2B. Então, a gente começou a fazer projetos com grandes corporações, o Safra, a gente tinha o Porto de Santos, a gente começou a fazer projetos assim com grandes corporações, e o que era mais viável naquela época para a Grifo, tá? Então, isso ali em 2017 já, a gente... e aí criamos um MVP no final de 2017 de um software de controle de acesso baseado em reconhecimento facial, que é um tipo de inteligência artificial, tem machine learning envolvido e tem deep learning, e então é algo um pouco mais conhecido, né? Tem também no dispositivo móvel, né? Com deep learning, reconhecimento facial para bloquear, desbloquear o celular em si. Então a gente começou a trabalhar bastante com reconhecimento facial no final de 2017. Em 2018 todo foi um ano bem comercial para a Grifo, assim, a gente desenvolveu muitas outras tecnologias. E aí hoje, até hoje, né, assim, a gente comercializa reconhecimento facial, a gente conseguiu embarcar, conseguiu otimizar, colocar em hardware pequeno. Então, a gente embarca esse tipo de tecnologia em vários dispositivos. E hoje o que a gente faz realmente é criar essas inteligências baseado em imagens. Então, a gente cria vários algoritmos de deep learning, assim, baseado em imagens, né? Então, a gente basicamente coloca inteligência nas câmeras. Tá? Contei um pouquinho da trajetória da Grifo. Assim, não é uma trajetória muito simples, respondendo outra pergunta que o Maurício já fez. Por quê? Quando a gente vai apresentar esse tipo de tecnologia ou para um cliente ou para alguém que tem interesse, queira conhecer, é um pouco complicado assim de explicar como funciona o escopo. Acho que foi ontem ou anteontem eu li uma notícia da polícia de Detroit, se eu não me engano, falando que o reconhecimento facial ele não funcionava em 96% das vezes. Na Grifo a gente tem já uma visão um pouco diferente, porque a gente entende como aplica, entende que precisa de um escopo, entende que por mais que é uma inteligência, ela aprende, ela precisa aprender mais do contexto do que está acontecendo ali, e ela precisa de um escopo fechado para funcionar bem. Então, muitas pessoas acabam achando que esse tipo de tecnologia é milagrosa e é bem o contrário, assim. Então, é uma tecnologia recente, a gente precisa fechar um pouco do escopo da aplicação e quando a gente aplica bem, o escopo bem fechado, por exemplo, a Grifo tem 99,8% de precisão em casos reais, assim. Então, no dia a dia mesmo, o negócio funcionando ali todo dia, quando não tem 100%, né? Por exemplo, a gente aplicou em algumas corporações que a gente teve 100% de precisão, não errou nenhuma vez. Por mais que a gente precisou fazer alguns ajustes nos primeiros dias, depois que está estável, está funcionando bem. Então, esses são alguns receios, assim, e talvez confusões que o pessoal tem no dia a dia. Putz, falei pra caramba, né? Eu falo pra caramba. Não, tranquilo. Obrigado.
Eu já vou trazer uma pergunta aqui do Rafael, que está com a gente aqui no chat. Ele fez uma pergunta, eu acho que é importante, uma pergunta para a gente continuar. E ele queria entender um pouquinho melhor o que é Deep Learning. A gente falou de Machine Learning, a gente falou de IA, mas qual que é a diferença entre o que é o Deep Learning? Qual que é essa? O que é uma técnica, é um método, é uma tecnologia em si? O que é, no que ela difere aí dos conceitos que a gente já viu, né? Legal. Acho que eu posso responder. Basicamente, assim, como eu expliquei antes, né? Se você pensar num diagrama de Venn, né, naquele círculo, você tem a IA, que é o diagrama maior, o círculo maior, dentro dele Machine Learning e o menor Deep Learning. Então, Deep Learning é uma forma, um conjunto de técnicas de Machine Learning. Falando de forma bem assim, sem se aprofundar, né, nos detalhes técnicos, daria para dizer que o Deep Learning ele só surgiu porque a gente conseguiu ter essa evolução de maquinário, evolução de hardware. Então, com um hardware mais parrudo, um hardware mais robusto, consegue processar muito mais dados, os cientistas dessa área de Machine Learning começaram a adaptar técnicas que já existiam e a criar novas técnicas que tiravam proveito desse hardware mais robusto. Então, o Deep Learning vem justamente de você aplicar o Machine Learning, o aprendizado de máquina, de uma forma muito profunda. Então, em vez de você estar analisando centenas, milhares de dados, você vai estar analisando milhões ou bilhões de dados. Em vez de você ter 10, 15 camadas de neurônios, por exemplo, se você estiver utilizando redes neurais, você vai ter 100, 150 camadas. Então, essa troca de magnitude que foi necessária uma criação de novas técnicas para adaptar a isso. Então, basicamente, o Deep Learning é o Machine Learning para o mundo moderno, para o hardware moderno. Então, se você precisar fazer um Machine Learning com muitos dados, você vai para a área do Deep Learning. Acho que é isso. Acho que responde. Perfeito. Obrigado. Bom, depois que uma vacina para o Covid-19 for desenvolvida, a gente espera que seja desenvolvida em breve aí, e a pandemia se retrair, é difícil imaginar a nossa vida como ela era no início desse ano. As nossas experiências nos próximos meses que virão facilitarão bastante a aceitação da automação como uma parte das nossas vidas diárias. Então, as empresas que automatizaram um processo durante a crise podem pensar que uma percentagem significativa de seus funcionários humanos não são mais necessários. Os consumidores que passaram mais tempo do que nunca interagindo com robôs também podem se acostumar com esse tipo de interação. Quando você se acostuma a resolver um problema de uma compra online num chat com um robô, você pode nem perceber que o desaparecimento de um emprego que já foi realizado por um humano aconteceu ali, muitas vezes. Bom, de fato, algumas pessoas podem querer manter o distanciamento social mesmo quando não for mais extremamente necessário e vão preferir falar com robôs. Então, eu vou trazer aqui uma pergunta que ela é a pergunta muito polêmica, que é o que é verdade, o que é mito quanto à inteligência artificial substituir o trabalho humano. A gente deve temer pelos nossos empregos e o que a gente pode fazer a respeito disso. Legal. Eu começo, Arthur, depois você complementa. Então tá. Assim, eu acho que temer, o ser humano é um ser que aprende coisas assim. Então, temer só para quem é conformado com o estado que tá. Então, por exemplo, eu gosto de aprender coisas novas sempre. Gosto de fazer coisa de carpintaria, gosto de, por exemplo, carpir um lote, eu gosto de limpar, plantar, gosto de fazer várias coisas, além das coisas que eu faço com o computador, que eu gosto muito também. Gosto de programar, gosto das coisas que eu estou aprendendo de negócios. Então, o ser humano ele vai evoluindo. Se você pensar quando o Henry Ford começou a criar os veículos, tinham alguns empregos que eram das pessoas que limpavam as ruas, que limpavam o cocô dos cavalos.
que esse emprego desapareceu, sumiu. Então, os empregos eu acho que eles vão evoluindo. E eles evoluem porque a gente consegue automatizar trabalhos que são muito repetitivos. Então, a gente consegue fazer automações desse tipo de trabalho. Por exemplo, trabalho de recepcionista, eu acho que é um trabalho assim que a Grifo, a gente tem um produto de controle de acesso legal, a gente tem um totem, um produto que é um totem que também é legal, assim, daria para colocar uma conversação ali e, e pelo menos ou agilizar ou tirar mesmo o trabalho de uma recepcionista. A gente tem alguns outros produtos que, que envolve assim, até automação de caixa de supermercado. Então, eu acho que no momento é preocupante é preocupante para quem faz trabalhos repetitivos assim. Então, o Arthur pode dar um pouco da visão dele, mas eu acho que é a evolução do mundo e é comum assim. Então, as pessoas precisam se especializar um pouco mais, precisam deixar de fazer trabalhos repetitivos, porque em algum momento alguma máquina realmente vai substituir. Só complementando o que você disse, Vitor, esse trabalho repetitivo, a gente pensa muito em trabalho manual, mecânico, né? Mas como o próprio exemplo que você deu aí de recepcionista, se você parar para pensar, você consegue descrever um algoritmo, né, um processo em que vai englobar 90% do trabalho dela, ou dele, enfim, de recepcionismo. E aí você vai ter basicamente assim, são as mesmas perguntas, são os mesmos tipos de respostas, só vai mudar ali os campos, né, os valores. Então, é esse tipo de repetição que eu acho que a gente precisa deixar claro. Então, tirar um pouco do mito assim, nossa, todos os trabalhos vão acabar. Não. Os trabalhos em que você consegue transformar em um processo repetível, então pensa assim, se o seu trabalho atual você faz a mesma coisa o tempo todo, ele tem uma chance grande de ser automatizado. Agora, se você tem que se adaptar muito rápido, se você muda esse processo constantemente, e se o trabalho que você faz hoje, há 6 meses atrás, era completamente diferente, tendo no mesmo cargo, a mesma função, então dificilmente o seu trabalho vai ser automatizado. Então é meio que separar esses dois tipos de trabalho. E eu concordo com o que você disse, acho que todo mundo acaba meio que cada vez mais aprendendo coisas e evoluindo, não necessariamente evoluindo, mas mudando a forma do trabalho. E tem até obviamente eu não sou da área de estudos sociais, mas tem estudos sociais que dizem que cada vez mais a tendência vai ser um trabalho fluido. Então, assim, não vão existir mais, assim, eu me formei em computação, então eu trabalho com computador. Vai ser mais assim, você tem habilidades que você aprendeu na sua formação e você aplica em qualquer área. Então, assim, como nós aqui temos, sei lá, a graduação em computação, a gente poderia estar trabalhando com marketing. E cada vez mais isso vai ser comum. Então, essa interdisciplinaridade entre os setores do aprendizado, né, da ciência. Sim. Então, eu iria mais para essa divisão, né? Isso, até acho que a gente conversou recentemente sobre trabalhos de advogados, assim, que analisam termos e termos. As inteligências, assim, o aprendizado, o entendimento da inteligência está evoluindo muito e a gente acredita, assim, que num futuro bem próximo, acho que esse trabalho de análise de contrato, inclusive já tem algumas startups com esse propósito de analisar alguns contratos e automatizar muito do trabalho do advogado, assim. Não que a profissão vai deixar de existir, isso eu acho muito difícil, muito improvável, mas que vai ajudar muito a profissão e vai agilizar muito o trabalho, isso com certeza vai. Esse é um ponto acho que é relevante. Não necessariamente a profissão toda, né, Vitor? Tipo, a parte da profissão em que for repetível, processual, então essa parte provavelmente vai ser automatizada. Mas a própria questão que você levantou trabalhos jurídicos, né? Tem uma parte muito humana de você entender quais são os objetivos, o que é viável, o que não é viável socialmente, politicamente. E isso é muito mais difícil de uma IA porque envolve criatividade, né? Envolve um entendimento mais profundo das pessoas. Agora, a parte repetível de analisar contrato, eu acho com certeza. Com certeza. Sim.
Eu fiz essa pergunta de forma proposital, chamar esse discurso, porque na Europa, onde eu tenho muito contato, a gente acaba discutindo muito a questão ética e social do uso da inteligência artificial, né? De como, por exemplo, na França, em Sorbonne, tem uma discussão imensa, tem um grupo de trabalho, de pesquisa, focado exclusivamente nisso, né? Mas as conclusões ainda são muito abertas. E eu tive há um ano atrás, no Vale do Silício, onde a gente estava discutindo exatamente isso, com um grupo lá em Stanford, onde a gente discutia até onde, né? Qual é a fronteira que a IA realmente ela põe em risco o potencial humano de trabalho. E o que se discute muito é o seguinte: o trabalho, o higher level, né? Vamos dizer, o trabalho de tomada de decisão, de gestão, o trabalho de criação, de inteligência, né? Todo esse trabalho né, de gerenciamento, isso tudo que depende da mente humana, esse não desaparece. É claro que não desaparece. A criação, a criatividade, a gestão, a análise complexa de dados. Assim como os low tiers, que eles dizem, que são os trabalhos manuais, braçais, né? Os trabalhos mais simples, sei lá, coleta do lixo, os trabalhos mais bem que também exige mas aí não é mental, é braçal, é muito mais físico, né? E aí que você não conseguiria automatizar todos esses trabalhos. Então esses trabalhos continuam. O grande risco está no mid-tier, que é exatamente como você deu o exemplo, Vitor, da secretária, né? E efetivamente, sim, pode tomar ou do advogado que está iniciando sua carreira, que ele só faz pareceres, né? Ele analisa casos ou contratos e traz o parecer. Aqui o Watson está fazendo isso, o Watson da IBM está fazendo isso muito melhor que os seres humanos, que os advogados recém-formados, há mais de 5 anos, né? Isso já está provado, a gente já não tem mais. Agora, tem se formado menos advogados, tem advogados perdidos. Não, por quê? Porque existem outras especializações. Sim. Né? Então, a mente humana ela é capaz, nós, né, humanos, nós não somos feitos para ser para o trabalho repetitivo, para ficar o dia inteiro, por exemplo, só atendendo pessoas num guichê, por exemplo. Né? Só isso. Isso pode ser automatizado. E isso já foi automatizado, tanto nas fábricas quanto nos atendimentos. Hoje, se você chega para comprar um ticket de metrô em São Paulo, você pode ir para o Totem ou você pode ir para a fila da bilheteria. Então, é uma escolha, mas antes só tinha bilheteria. Então, devia ter, sei lá, 10, 15 vezes mais pessoas trabalhando ali. Mas o ponto é muito esse, nós não somos feitos. E aí é exigir do ser humano que ele se desenvolva, né? Que ele busque aprender sempre. Então, isso eu acho que é a dor da evolução, né? Que passa pela lente ética, que passa, sim, pela lente social. Acho que é importante, mas ela não vai acabar, né? Não vai, eu acho que o ser humano, no longo prazo, não vai sofrer, a humanidade não vai sofrer com isso. Muito ao contrário. Então, meu ponto de vista, mas eu acho que tem que se discutir, né? Eu acho que essa discussão é sempre bem-vinda, claro. Sim, discussão é sempre saudável. Sempre saudável, e a gente não pode culpabilizar a tecnologia pela nossa ineficiência, né? Isso. Do ponto de vista. Acho que esse que é o grande ponto. Bom, até um ponto assim, Maurício, só para aproveitar que você disse de não culpar a tecnologia, né? A tecnologia só existe porque tem um mercado para ela, né? Então, assim, a gente que trabalha muito com startup, você tem muito contato também com startup, a gente percebe o quão difícil é inovar. As pessoas que estão mais distantes acham que, assim, nossa, alguém teve uma ideia brilhante, conseguiu colocar em prática e mudou o mundo. Longe de ser fácil, não chega nem perto disso. Então, assim, são só as tecnologias que realmente tiverem aderência, que o mercado quiser, que vão realmente mudar o mundo, né? Vão mudar, vai deixar de existir determinado emprego, vai criar outros 10. Só essas tecnologias que o mercado realmente aderir, né? Então, é bem mais complexo, não dá para culpar a tecnologia. Arthur, eu acho que você citou um ponto crucial aqui. Quem faz a tecnologia é o mercado, né? Não é o criador da tecnologia, né? Não é o criador.
Mas eu acho que cabe a discussão social, cabe a discussão ética, cabe uma série de discussões, porque eu acho que a gente tem que estressar isso. E o ser humano vai evoluir, né? É o exemplo do limpador de ruas que tinha e que não existe mais. Mas, em compensação, quantas pessoas estão fazendo outros trabalhos que não trabalhos tão braçais quanto só catar o excremento do cavalo. Bom, o conceito de inteligência artificial ele já tem mais de 50 anos. Ele remonta lá dos anos 50. E desde então a gente ouve uma série de tecnologias e produtos que se dizem inteligência artificial. No entanto, a realidade é que para a maioria das organizações, inteligência artificial e machine learning é um pequeno pedaço do bolo analítico, em geral. E isso é uma realidade, porque as pesquisas conduzidas pela MMC Ventures de Londres revelam que 40% das startups que se dizem de inteligência artificial na Europa não usavam inteligência artificial nos seus processos. Além disso, os produtos e serviços de muitas startups e provedores dos analytics, né, vamos assim dizer, mesmo que bastante avançadas, ficam muito aquém do uso da inteligência artificial básica. Definimos inteligência artificial realmente como qualquer sistema baseado em computador que observe, analise e aprenda. Aí estou longe da sua definição lá no início do webinar, mas tentando sumarizar aqui. A chave aqui é que os sistemas são iterativos, né? Eles ficam melhores e mais precisos à medida que eles coletam e analisam mais dados, sem ou com pouquíssima intervenção explícita de humanos. Como o termo indica, são máquinas que aprendem, por mais simples que seja esse aprendizado. A pergunta para vocês é o seguinte: por que machine learning e inteligência artificial de verdade, né, é tão difícil e raro de se conseguir desenvolver e de aplicar? Tá. Aí eu estou falando de desenvolver e aplicar para aplicações reais, do mundo que eu vou falar real, não pesquisas acadêmicas ou outras coisas. Acho que eu vou puxar essa depois, acho que o Victor complementa, então. Basicamente, assim, eu acho informações extremamente interessantes que você trouxe, né? 40% não utiliza e fala que utiliza. Eu acho que isso tem muito a ver com esse hype, né? Essa publicidade gratuita que surgiu de colocar o termo inteligência artificial, né? O que a gente vê na realidade, Maurício, é muito assim, demanda de o setor ou a empresa estar preparada para conseguir aplicar qualquer tecnologia na área de dados. E não estou falando só inteligência artificial, qualquer tecnologia. Então, tem muitos setores que não estão preparados, não têm esses dados digitalizados, organizados, ou minimamente ali, que seja num data lake, algo assim. Os dados estão lá, mas estão bagunçados. Não tem esse nível básico. Então, tem muito isso da dificuldade de estar aplicando. No outro patamar, você chega na questão de a compreensão do problema. Então, assim, como a gente disse lá no começo, só vai ser automatizado, só vai ser criado uma inteligência artificial se você conseguir parametrizar, se você conseguir definir muito bem o processo. E isso, principalmente aqui no nosso país, é muito complicado. A maioria das empresas não tem os processos definidos. Então, imagina assim, você tem um nível suficiente de definição do processo para você conseguir automatizar, é um patamar que nem o básico o pessoal costuma fazer. E subindo mais um nível, depois que você tem os dados, você tem os processos, você precisa ter essa vontade, que é nem sempre muito fácil de conseguir amarrar com toda a diretoria e toda a empresa, de trazer os especialistas. Então, imagina o seguinte, você tem lá, vou dar um exemplo qualquer aqui, um processo fabril, um processo de fabricação, sei lá, de baldes. Você está querendo criar uma automatização do design desses baldes, por exemplo. Sim. Você vai ter que envolver todas as camadas, desde lá da produção, manufatura, questão de recursos, até chegar realmente no design. Todas essas pessoas vão ter que estar envolvidas para validar esses processos e trazer ideias de como a gente consegue automatizar isso. É muito difícil a startup vindo de fora resolver completamente esse problema.
Então, eu acho, sim, já dando meus 2 centavos aqui, eu acho que é esse o problema. A maioria dessas startups não consegue aplicar de verdade. Elas criam, vamos dizer assim, a solução no papel, mas quando chega na realidade, tem todas essas barreiras que você vai ter que convencer a pessoa que é especialista naquilo que normalmente a startup não é, trazer esse especialista para dentro, ao ponto dele ajudar a criar o robô, ao ponto dele ajudar a criar a automação. Então, são muitos níveis e isso acaba tornando muito complexo. Eu acho mais ou menos resume assim, o que eu vejo dessa dificuldade de transformar IA em uma aplicação real. Sim, o Arthur resumiu bem, assim, o quê? Pode falar, Maurício. Tem questão do escopo também, né, Vitor? Você comentou bastante... Não, por favor, Vitor. Não, eu ia só complementar, porque acho que a gente passou e passa muito por isso na Grifo, né? Então a gente define aí que a gente está no mercado de IA com visão computacional, com automação de processo, né? RPA, basicamente. Então, se você olhar o mercado, quando você chega para prospectar uma empresa, a empresa fala, eu quero aplicar IA, preciso inovar, muito do setor de inovação. E só que tem que fazer não um estudo, mas um esforço muito grande para entender o processo, entender o problema e talvez é um pouco mais complicado assim do que pelo menos parece, porque precisa estar passo a passo, você precisa ter passo a passo para a IA simplesmente chegar lá e automatizar tudo, assim. Então, a aplicação não é simples, a definição do processo demanda muita maturidade de quem está à frente da área ali de inovação ou à frente da área de processos. Então, tendo esses dois, assim, o processo bem definido e você querer automatizar e saber o que precisa para automatizar ali, aí você tá, sei lá, uns 1000 passos na frente, assim, das outras empresas que não tem isso. E sem fazer isso, né, Vitor, fica muito difícil chegar no passo que é mais interessante de quando você chama de inteligência artificial, que é quando, seja por machine learning, autoaprendizagem ou qualquer técnica que seja, você consegue fazer o próprio executor e analítico daquele processo, né, a IA, aprender e sugerir novos processos. Então, é esse o objetivo, é aí que todo mundo mira. Mas se você não tiver toda essa base dessa pirâmide, você não consegue chegar nesse objetivo. Então acaba se tornando muito mais complexo. Eu pensei outro motivo disso acontecer, Maurício, talvez seja também a dificuldade entre separar pesquisa e desenvolvimento e a aplicação propriamente dita, operacional. Quando você tenta aplicar tecnologias muito novas, como Deep Learning, a gente está falando de tecnologias que o algoritmo base que todo mundo utiliza, por exemplo, redes convolucionais, por mais que tenha surgido lá na década de 80, só se tornou público em 2014. Então, assim, você está pegando tecnologias que tem, sei lá, a técnica tem 6 anos. Então, você está misturando muito o acadêmico, a pesquisa e desenvolvimento, com a operacionalização, sabe? E isso envolve uma coisa que até o Vitor é bem mais capacitado que eu nisso, que é a engenharia de software. Então, se você não conseguir fazer a engenharia de software corretamente, você não consegue traçar essa separação entre pesquisa e desenvolvimento e o desenvolvimento mesmo, e a operacionalização. Então, fica muito borrado. Então, às vezes vem um requisito novo que, cara, é um P&D, é uma pesquisa e desenvolvimento. Sim, uma área cinzenta. Esse é o problema. Então, eu acho assim, tem essa outra também, esse outro agravante, né? Esse outro problema em colocar inteligência artificial na prática, sabe? Era exatamente isso que eu estava quase que cheguei a interromper o Vitor. Desculpa, Vitor. Mas é exatamente isso. Primeiro, você deu o exemplo do fabricante de baldes, né? Eu já trabalhei, já liderei uma empresa que fabricava baldes. Né? Que a gente precisou criar um processo. Não foi combinado, hein? Essa não foi combinada. Assim, não foi combinado, mas assim, eu trabalhei numa empresa no sul do Brasil, eu liderei a empresa, onde eu criei o departamento de pesquisa e desenvolvimento de produto, né? E um dos produtos era uma empresa de produtos plásticos. A gente tem uma série de coisas que a gente fez na empresa, mas uma delas era transformar todo o portfólio atual em portfólio de produtos para bebê. E um deles foi criar um balde para
para beber, vamos dizer assim, para dar uma que a gente chamou de banheira vertical, que no mercado é um balde, não tem nada. A única coisa que ele não tem ainda a alça, né? O chamado ofurô, que a gente chamava. É um processo que nos tomou 6 meses, pesquisa, e vamos pesquisar ergonomia de mãe, de criança, de bebê. Assim, parece tão simples, se você falou, né? Parece simples, mas exige uma série de processos. Isso que você disse, né? De envolver não só P&D, mais marketing, mais produção, mais a parte de embalagem. Você colocava assim, brincando, 20 pessoas numa mesa para discutir um produto que não tinha nem a forma ainda, né? Nós estávamos no começo. Mas é isso mesmo, e quão complexos são esses processos. E quando chega uma luz e fala, olha, eu vou resolver isso, vamos pegar, traz aqui, põe aqui para dentro, vamos investir nisso. E aí, exatamente, não estamos prontos. Por isso que o mundo acadêmico é maravilhoso. O mundo acadêmico pode errar, ele está aprendendo, você está pagando para desenvolver, para acertar e errar, e aprender com os erros, colocar nos acertos, e você ter tempo para fazer isso, e você ter um ambiente seguro, como eu digo, né? Um ambiente acadêmico é um ambiente seguro, onde você tem o direito de errar. Na indústria, você não pode errar. No mundo real, né? Eu não vou falar mundo real, que é um absurdo, mas no mundo dos negócios, você não pode errar tanto assim, né? Quanto você tem a liberdade do acadêmico. Então, realmente tornar a IA e machine learning isso um buzzword, liberta joga uma luz em algo que ainda não está pronto, né? É um bolo que está no forno, vamos assim dizer. Sim, e se eu abrir a porta do forno, não vou nem tirar o bolo, se eu abrir a porta, eu posso murchar o bolo. Então, acho que essa é uma excelente. Muito obrigado aí pela luz que vocês lançaram em cima disso. Eu vou. Nós temos algumas perguntas aqui que eu só vou fazer um ponto e eu vou fazer mais uma pergunta para vocês para a gente ir para as perguntas aqui que estão muito mais ligadas às aplicações que eu quero tratar e também ao perfil profissional que eu quero tratar com vocês. Mas antes eu queria ainda nesse assunto, né, que as empresas que ainda não implantaram a inteligência artificial, elas são tentadas por suas promessas operacionais, né? Essa maravilha que resolve tudo. Elas também são tentadas pela sensação de que IA é uma ferramenta que será vital para garantir uma vantagem competitiva, né? Uma relevância em um mundo em rápida mudança que não pode ser deixada para trás, né? Mas a IA, embora ela seja projetada para melhorar a função humana, ela também pode prejudicá-la, tá? A adoção quase cega da IA, que é algo que a gente está falando aqui, não pode fazer nada pela empresa e pode até retroceder se implementada incorretamente, né? A IA precisa ser desmistificada e os líderes das empresas precisam abordá-la com otimismo, mas também com ceticismo. A pesquisadora do Georgia Tech, a Iana Howard, ela aponta 3 questões que são problemas que as empresas que adotam IA em suas operações têm. Primeiro, os líderes não sabem ao certo o que significa e como adotar a inteligência artificial. 2, os sistemas estão usando muitos dados inúteis, né? O emprego errado da inteligência. E terceiro, as empresas não estão equilibrando cuidadosamente a privacidade e a gestão do cliente, né, e dos dados em razão ao valor retornado. Então, a minha pergunta, talvez seja mais para o Vitor, que eu sei que está mais ligado à área de negócios. Vitor, como que você acha que esses problemas na adoção da inteligência artificial nas empresas, eles poderiam ser mitigados? Legal. Cara, essa é uma dúvida que com certeza ajuda a gente a entender um pouco de todo o contexto da aplicação, de todo o problema. A gente já discutiu aqui um pouco sobre isso, mas com certeza entender do processo e entender do problema ajuda muito a mitigar esse tipo de risco. Se minha empresa realmente precisa aplicar IA ou não, porque eu acredito sinceramente que nem toda empresa precisa aplicar ou deve aplicar IA, então nos seus processos, mas sim grandes corporações
tanto indústria automotiva, a gente vê muito reflexo disso, né? Por mais que tenha muitos estudos de qualidade, quando a gente fala bastante de qualidade, assim, principalmente na indústria automotiva, que eu acompanho bastante, eu gosto muito, a gente vê que começam a serem retirados as falhas humanas, assim, né? Então, eu acredito que teve muito estudo, muito processo em cima disso, e por isso que vamos dizer, a indústria começa a despontar, assim, como a principal indústria a usar inteligência, né? Foram os pioneiros e o porquê disso? Porque você já tem um nível de qualidade altíssimo. Para você passar para um próximo nível, que é ali muito próximo de 100%, você não pode mais ter um humano, né? Porque o humano é muito suscetível à falha. Então, eu acredito, assim, que respondendo bem a pergunta, são entender muito bem do processo, dos problemas e querer sempre subir a barra, assim, que a gente fala, né? Sempre aumentar a qualidade. Se você entende muito bem disso e assim, porque tem problemas que você realmente não precisa de IA. Então, se você entende o problema, o seu processo, você sabe se ali tem a capacidade de melhorar. Então, se você acompanha bem os números, eu acredito muito nisso. E que é muito, muito, muito difícil isso nas empresas, assim, principalmente em pequenas e médias empresas, mas as grandes corporações sempre estão olhando muito para os dados e é por isso que começam a aplicar IA mais cedo, porque realmente ali cabe a aplicação. Eu não sei se eu respondi muito bem a pergunta, assim, mas... Não, sim, não, sei sim, caminhou muito bem a pergunta, sem problemas. Já vou para algumas perguntas da nossa plateia aqui. A gente está com plateia tanto aqui quanto no Zoom, quanto no YouTube. Agradeço aí ao pessoal que está acompanhando no YouTube também. Bom, a primeira coisa é uma pergunta do Gabriel. Java é usado em Machine Learning? Eu sei que o Python é bem utilizado. Então, ele está perguntando da linguagem do Machine Learning. Então, Java é utilizado em determinadas áreas. Assim. Então, por exemplo, quando você vai aplicar qualquer framework que tenha mobile para Android, você vai utilizar Java. Então, assim, você vai ter que saber Java para conseguir aplicar, por exemplo, na parte de Android. Tem também na parte acadêmica um segmento que utiliza Java mais para visualização dos dados. Porque você já tinha ferramentas bem antigas, que já estavam meio que prontas, então eles reaproveitam essas ferramentas. Agora, se eu vejo Java como uma linguagem para alguém que quer entrar na área, eu não diria isso. Eu acho que é interessante ter Java, se você já tem, não é um agravante, não é uma coisa que piora, só soma, mas o interessante é você aprender ou Python ou R. Se você for para uma área mais estatística, usa mais R. Se você for para uma área mais de aplicações, machine learning, usa mais Python. Eu já vou fazer aqui, colocar a pergunta do Rafael também. Rafael, ele pergunta, como posso usar a inteligência artificial para testar software? Quais as técnicas e ferramentas que vocês recomendam para que eu use para esse objetivo? Tá. A gente já teve internamente aqui na Grifo e também junto com a Monitora, com o pessoal de automação de testes, né, de QA, né, de qualidade, algumas tentativas nessa área. O que a gente viu foi o seguinte, frameworks já muito utilizados, como Selenium e outros, eles já têm algumas capacidades que você consegue pegar aquele processo que você define do teste de caso e jogar ele num analítico. Então, se você começa a gerar dados, você fala, olha, determinados testes não estão sendo úteis, porque mesmo que esse teste está ocorrendo, ainda assim está falhando. Então, assim, tem essa área de analítico para automação. E para a própria, vamos dizer assim, para a própria implementação do teste, eu só vejo sendo útil se você não tiver acesso à interface gráfica. Então, por exemplo, sistemas legados. Sistemas que você não tem o código-fonte ou é muito complexo a alteração do código-fonte, aí você consegue fazer a automação do teste de forma visual.
Então, você poderia utilizar alguma técnica de deep learning ou machine learning para a visão computacional, analisar aquela imagem, que é a interface gráfica, e selecionar o teste, onde que ele clica, fazer a automação desse teste pela visão. Mas eu diria que são casos raros, né? Normalmente usa mais na parte analítica mesmo. Perfeito. Deixa eu pegar outra pergunta aqui, mas um segundo só, porque bom, as outras perguntas elas estão mais relacionadas ao que eu vou falar aqui agora, que eu gostaria de que vocês tratassem, que é muito da questão do profissional da área, né? Como que é a formação de um profissional para trabalhar com inteligência artificial, né? Qual a trilha que ele ou ela devem seguir? E existe carreira no Brasil, ou esse profissional tem que ir para fora, ou empreender como vocês, né? Então já fica assim, onde que ele vai trabalhar, esse profissional, né? Três perguntas encadeadas aqui. Tranquilo, eu vou puxar, acho que o Vitor complementa com a parte de onde trabalhar e do mercado. Em termos assim, de requisitos, o que a gente vê é o seguinte: grande parte das vagas e dos requisitos que a gente enxerga num bom candidato é muito mais relacionado à vontade dele aprender, conhecimentos básicos de ciência de dados, ou algum curso de especialização nessa área, e uma base forte, vamos dizer assim, em termos de programação, se for na área de desenvolvimento de software. Se for numa área de análise de dados, aí seria mais uma base na área de estatística. A gente não tem uma formação ainda, hoje em dia, né, que vai te dar completamente esses requisitos. Então, por isso que a gente fala que o mais importante que a gente enxerga nesse perfil é a capacidade da pessoa aprender, dela ter aquela proatividade, aquela vontade de correr atrás e descobrir e aprender o que ainda não está, o que está deficitário ainda, né? E isso a gente acaba analisando como pessoas que trabalham com a contratação e tal, analisa currículo, a gente acaba analisando muito mais assim em projetos paralelos que a pessoa fez, projetos pessoais, especializações, por exemplo, tipo, desde aquelas simples do Udemy, gratuitas que tem no Coursera, até outras especializações um pouco mais complexas, que você tem realmente, por exemplo, do Udacity, que você tem um Nano Degree, tem alguns certificados mais complexos. Então a gente analisa mais isso do que a formação mesmo original da pessoa. Isso, pensando, a sua última pergunta foi em relação a curso, né? Se existe curso. Agora surgiu um curso na USP, que era um curso de estatística, mas ele acabou virando um curso para ciência de dados, muito voltado para mesmo análise de dados estatísticos, assim, e acho que virou um curso diurno, né? São 2 cursos agora, que acho que é um dos primeiros cursos voltados para esse tipo de análise, assim. Porém, o que a gente trabalha na Regrifo, que é a parte da IA aplicada à visão computacional, né, a processamento de imagens e vídeos, não tem uma formação específica no Brasil. Então, a gente acaba tendo que treinar as pessoas, por isso que o Arthur falou que a gente, como empresário, enxerga muito mais essa capacidade de aprender, até porque é uma tecnologia que a tecnologia surgiu faz tempo, mas o método, a prática surgiu em 2014, tem coisa nova todo dia, assim. Todo dia é muita coisa, mas toda semana tem coisa nova, e pode perguntar pro Arthur aí, ele deve trabalhar umas 10 horas, assim, na Grifo e estudar mais umas 4 horas por dia, pelo menos, porque tem coisa nova surgindo toda semana. Então, a capacidade de aprendizado rápido, assim, e o interesse na área é muito mais importante do que o curso de formação, né? Isso que a gente enxerga, porém, a gente acaba contratando muito mais as pessoas de engenharia e da área de computação. Sobre o mercado, Vitor, só complementando, assim, o mercado tem bastante vaga, que eu vejo assim, data science, big data, analytics, esse tipo de cargo tem a rodo, tem muito cargo.
especificamente para inteligência artificial. Então, vou implantar machine learning. É um pouco menos, mas tem bastante também. Talvez não seja o termo mais utilizado. Mas você podia falar um pouco mais, né, Vitor? Eu acho assim, tipo, empresas grandes, quase todas as empresas grandes estão com vaga, né, de cientistas de dados. Sim. Os grandes bancos, instituições financeiras, você joga lá, até no LinkedIn, né? A gente dá grifo e nossos funcionários são muito assediados. Vamos usar o Sim. termo assediados, assim, né? Tive que despublicar lá, não despublicar o meu LinkedIn, mas falar que a gente não quer mais receber propostas, assim, porque realmente a procura é muito grande e até, você deixa o currículo em inglês, aí é absurdo mesmo, porque o mundo todo precisa desse tipo de profissional, mas ainda assim o Brasil tem muita vaga mesmo, assim, né, nessa área, e na área de desenvolvimento de software como um todo, né? Mas a área de análise de dados, data science, visão computacional é muito procurada, assim. É uma coisa que eu acho que é importante para nós aqui, para nossa audiência, entender que banco, né, hoje é uma empresa de base tecnológica, é uma empresa de tecnologia, né? O banco Isso. deixou de ser uma empresa, deixou de ser banco, né, guardar o dinheiro, e ser uma empresa de tecnologia. Então, onde você encontra, né, não é à toa que o Bradesco e o Itaú têm aceleradoras tão fortes quanto as que eles têm, né? Porque eles precisam de consumir essa tecnologia. Deixa eu falar, tem uma pergunta aqui do Rafael, onde ele fala assim: deveria haver mais vagas abertas nas empresas demandando conhecimento em RPA, vocês não acham? O que falta para a RPA explodir no mercado? E o que vocês sugerem para profissionais que queiram desenvolver skills em RPA? A gente comentou aqui bastante, Rafael, de problemas, processos. RPA é Robotic Process Automation, né? Automation, Então, primeiro você precisa entender muito bem o processo. É a primeira coisa, assim. O Arthur também comentou de sistemas legados, que a gente sabe que aplicam RPA, e ele comentou de algumas ferramentas que ajudam você a aplicar RPA, né? Que é Selenium e essas ferramentas de automação mesmo, que se aplica em sistemas legados. Então, ao invés de toda hora ter uma pessoa, clica nesse botão, clica nesse, digita esses campos, se automatiza esse processo, e isso é um RPA, apesar de não ser muita inteligência, assim, né? Inteligência artificial, que eu digo. Então, é mais uma automação de processo. E aí, o que falta para realmente RPA explodir no mercado é o entendimento do processo. Eu acredito que é muito isso, o entendimento do processo. Nós falamos que existe um gap de processo nas empresas, né, no Brasil, e é verdade, isso é claríssimo. Então, se você não tem um processo claro e definido, né, você não tem como automatizar o que você não tem ainda. Então, sim, realmente exatamente. O gap concordo. Só sobre as skills que ele perguntou, eu acho que vale a pena sair um pouco do óbvio nessa resposta. Assim, eu diria que não são skills de programação, não são skills de desenvolvimento. Eu acho que as skills que realmente têm mais importância em RPA são as soft skills. É você conseguir entender bem qual que é o problema, conseguir ter esse lado analítico, né, de você desenhar processo, você conseguir analisar aonde o cliente está precisando, ou o usuário está precisando ser resolvido. Então, assim, eu diria que para você realmente ter um diferencial em RPA é o entendimento do processo, é a parte analítica de processo. Isso, é muito mais você ter skills ali de Product Owner, né? Do cara que entende o produto, entende a visão do cliente, entende o problema, é muito mais. Conhecer regra de negócio, assessment, né? Entender flow, entender a parte humana dentro dos processos. Eu concordo com o Arthur, que soft skills é uma grande parte dessas skills aí. Bom, o Bruno nos pergunta: o que vocês acham que a inteligência artificial pode revolucionar carreiras associadas à subjetividade humana, como em campos como educação, medicina e direito? Eu acho que, assim, como o Vitor comentou no exemplo que ele deu da parte jurídica de advogado, né? Eu acho que
nenhuma dessas 3 áreas que ele comentou vão ser 100% automatizadas. Mas a parte que realmente que é repetitiva ou que pode... uma parte analítica que pode trazer insights, aí eu acho que a inteligência artificial agrega muito. Então, por exemplo, na área de educação, já há um bom tempo atrás, eu acho que antes da Grifo mesmo, eu já tinha visto uma série de aplicações de startups aplicando inteligência artificial, machine learning, análise de dados, para descobrir a melhor forma, o melhor, vamos dizer assim, processo de aprendizagem para determinado perfil de pessoa. Então, se você fazer isso manualmente para cada aluno, imagina, seria algo impensável. Então, esse tipo de insight que vai trazer para o professor, que vai trazer para o tutor ou para a escola, vai agregar na educação e vai tirar aquela coisa repetitiva de ficar tentando tentativa e erro, tentativa e erro. Eu acho que o mesmo aplica para as outras 2 áreas, tanto a medicina quanto o direito, tanto a medicina, análise sistemática de exames, insights de possíveis diagnósticos. Então, assim, eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta nessa subjetividade que auxilia essa subjetividade. Então, a parte que é analítica, repetitível, né, que se repete, processual, vai ser automatizada, aí dando muito mais tempo e informação e insight para esse lado subjetivo humano tratar o problema. Sim. Tem o Watson, né, junto com aquele, há 5 anos atrás, junto com o teste dos pareceres de advogados, eles fizeram os testes de reconhecimento de câncer de mama em raio-x, né? Sim. E aí deu 98% de acuracidade no reconhecimento Watson, enquanto que um médico ou uma enfermeira capacitados e com experiência resolvem isso em 90% dos casos, né? Deixando aí um gap que parece pequeno, mas é grande, de 5% ou 9% de diferença, mas é muito grande, né? Então, está no 99, 98, 99 e o humano 90. E isso, eu falo, é muito repetitivo, né? Tem um impacto grande, né, na vida da pessoa e não o foco do médico não é diagnosticar, o foco do médico é cuidar, né? O foco do enfermeiro é cuidar. Então, aí sobra tempo para você cuidar do paciente que está com aquela doença. Então, e hoje a gente vê a inteligência artificial fazendo a mesma coisa. Desculpa, sim, por favor. Não, acho que só agrega no que você está comentando. E para tirar esse mito, nossa, como que a inteligência artificial foi tão melhor que os especialistas? Qual que é esse pulo do gato? É a informação, são os dados. Então, você treina, por exemplo, nesse caso específico do Watson, foram treinados as imagens do exame, mais os resultados, o gabarito, né, a resposta correta para a máquina aprender, eram exames clínicos, eram exames moleculares, era exame do tecido. Então, você preenche esse gap que você consegue ser melhor que um humano olhando aquela imagem, porque você vincula... Só olhando a imagem. Isso, você vincula esses 2 dados. Você vincula a imagem com o resultado clínico. Eu acho que é importante, porque eu tenho em casa, a minha esposa é enfermeira da área de oncologia, né? Quando saiu isso, a gente estava lá em Londres, foi lá divulgado, meu Deus, agora acabou o mundo, né? Porque não vamos precisar mais de médico, agora os computadores resolvem o problema de diagnóstico. E ela falou, não, veja bem, não é que o doente, aqueles 10%, vamos dizer, não foram diagnosticados. Eles não foram diagnosticados só com a imagem, eles foram diagnosticados com outros exames, porque o médico, para fazer um diagnóstico perfeito, ele tem várias ferramentas que cruzam por você ter bilhões e bilhões, sei lá, de testes treinando a máquina por um número de dados que o médico, um ser humano, não consegue ser treinado, né? Pode viver 100 anos como médico e nunca vai ter a abordagem, a conseguir abordar o número de casos positivos ou negativos que o computador tem, a inteligência tem. Ele tem que usar outros subterfúgios, né? E aí, mas quando você tem o Watson fazendo isso, já não precisa usar 2, 3 ferramentas, já não precisa fazer uma biópsia, que é algo invasivo, então você melhora a qualidade de vida e sobra, realmente, o processo começa mais cedo, o tratamento de oncologia começa mais cedo, uma radioterapia, uma quimioterapia, né? E então você tem realmente salvando vidas, né? Você tem isso, é positivo, não está tirando, de novo, não está tirando o emprego de nenhum médico, de nenhum enfermeiro
e provavelmente de nenhum advogado, né? Porque a inteligência vem somar. Tem uma pergunta do Anderson, onde ele pergunta: é possível utilizar CNN para reconhecimento de padrões em imagens binárias e as quais podem possuir dimensões diferentes? Eu acho essa pergunta é extremamente técnica, né? Mas vou tentar responder sucintamente. Para quem não entende bem a sigla, CNN são redes convolucionais. É a técnica mais comum utilizada para tratar visão computacional, então você tratar a imagem. Se eu entendi corretamente sua dúvida, Anderson, em imagens binarizadas, na verdade, qualquer tipo de imagem você pode utilizar a CNN. O que vai fazer a diferença, justamente no uso da CNN, vai ser as camadas de decisão, não as camadas de filtro. Mas eu acho que é uma resposta muito técnica. Eu acho mas de forma geral, seria mais isso. Tem como você ter dimensões diferentes de entrada e saída, mas o diferencial realmente da CNN, hoje em dia, não são as camadas de filtro, que já foram muito bem treinadas ao longo desses últimos anos. É as camadas finais de decisão. Acho que depois, ô Maurício, se o Anderson quiser tirar alguma dúvida um pouco mais técnica, assim, passa o nosso contato para ele. E acho que você tem. Sim. Aí a gente vai conversar. No site de inscrição tem o LinkedIn de vocês. E vocês podem, por favor, Anderson, eu tenho o seu e-mail, eu vou encaminhá-lo para o Victor e para o Arthur, realmente, para que vocês possam entrar em contato. O Rafael tem uma outra pergunta, que ele pergunta: que tipo de alternativa nós temos ao Watson em projetos open source? Alguma dessas alternativas é competitiva em relação ao Watson? Eu diria assim, o Watson ele é excelente em ser uma solução como um todo. Então, assim, imagina o seguinte, ele é como se fosse aquele telescópio extremamente caro, feito com recursos infinitos, e que de vez em quando você aponta ele para determinado problema, ou determinada estrela, ou determinado objeto que você quer astronômico. Ele não resolve todos os problemas. Então, você precisa adaptá-lo e apontá-lo para o problema, entendeu? Portanto, projetos open source tem trocentos. Você acha muita coisa no GitHub, você acha muita coisa vamos dizer assim, em sites pessoais, acadêmicos, dos pesquisadores. O grande diferencial da inteligência artificial, do machine learning, é realmente em você entender o problema e solucionar aquele problema. Então, hoje em dia não existe não existe uma inteligência geral que você resolve qualquer coisa. Existem várias tentativas na área de processamento de linguagem, você entender as conexões entre os conhecimentos por texto, linguísticos, verbais. Inclusive, eu não estou me recordando o nome, que eu posso até depois passar para o Maurício mandar para vocês. Mas tem um projeto bem legal na Universidade Americana que ele fica lendo o Twitter. Então, basicamente, ele aprende, ele não sabia ler e escrever, e ele aprendeu usando o Twitter. Neil? Neil, é uma coisa assim, né? Acho que é o Neil. Acho que é o nome. Neil, isso mesmo. Acho que é o Neil. E assim, por um lado, muito legal, demonstra muito como a tecnologia pode evoluir. Por outro lado, ele aprendeu várias coisas erradas, né? Então, usando o Twitter. Né? Então, desde tipo preconceito e outras coisas, até realmente aprendendo conceitos que não faziam sentido. Então, tem esses dois lados, assim. Ainda não tem esse lance genérico. Funciona para tudo. Isso. Complementando aqui a pergunta do Arthur, talvez eu tenha entendido um pouco diferente, Rafael, a pergunta mais pro lado de plataforma, assim, para usar em IA. Então, além do Watson, cara, você tem a Microsoft, você tem a AWS, né, que é da Amazon. Verdade. Então, acho que agora eu já não sei mais se tem todas essas. E também tem um negócio que é bem legal tem o Google, né? Tem o do Google e... Sim, Cloud. Isso, e aí acho que tem aquela plataforma, acho que Colab, que chama, né, Arthur? Que você pode sincronizar e usar alguns recursos gratuitos, assim, para você treinar pequenas redes, porque depois que você começa a treinar umas redes mais complexas, começa a ficar caro. Então, tem essas alternativas também. Agora, plataforma open source, assim, eu não conheço nenhuma. De solução de problema, né? De solução não tem mesmo. Não. Tem frameworks, né? Tem frameworks.
Isso. Até porque para a solução de problemas as plataformas foram investidas, né? Então custam caro também para desenvolvê-las. Custam caríssimas, então elas não vai ter tão fácil um open source. Espero que no futuro tenha, né? Mas vamos chegar lá. Gente, nós estamos aqui já com 10 minutos, 7h10, 10 minutos passados do nosso horário previsto. Não temos mais nenhuma pergunta, mas eu quero só agradecer primeiro a vocês, Vitor e Arthur. Muito obrigado pela disponibilidade, pelas aulas que deram para a gente aqui hoje, por estar aqui, despender o tempo de vocês de descanso para estar passando para nós aqui, participando junto com a gente desse webinar. Eu quero agradecer também a todo mundo que nos acompanhou até agora, tanto aqui no Zoom quanto no YouTube. A gente tem também um público aqui no YouTube. E eu só tenho a agradecer novamente e convidar todos que estão nos assistindo para na próxima quinta-feira, 6 horas, a gente tem outro webinar. Fiquem atentos aí às nossas redes sociais, as redes sociais da Monitora, para saber o tema aí. Gente, muito obrigado. Um grande abraço, uma boa noite para vocês. Valeu, Maurício. Valeu, pessoal. Boa noite aí. Bom descanso. Até mais, Arthur. Até mais, Vitor. Valeu. Tchau, tchau.